Estamos de volta. O Almir está ingressando aí novamente. Estamos em 9:10. Beleza, pessoal. Rafa, é contigo. Joyce, só espera um instante que o Almir parece que ele está tentando acessar, que ele ainda não está, né? Mas posso dar uma sugestão? Para mim aqui ele tá, viu, Rafa? Acabou de entrar também, mas como está sendo gravado, gente, 1 minutinho na volta de tolerância, resolve, entendeu? Fechou. Mas, aí. Ok. Então, gente, o que eu queria expor, na verdade, não é a primeira vez que eu reforço isso, e vou até me desculpar, não me desculpar, né, mas talvez me justificar, que não é uma soberba e nenhuma prepotência em dizer que eu estou nesse conselho desde sua primeira composição, né? Orgulho! E eu acho isso válido, né, as reflexões que eu trago, os relatos, que era alguém que estava lá, né, que viveu essas experiências, que me atravessaram. Então, acho importante destacar alguns pontos aqui. Bom, primeiro, o conselho, ele é vamos dizer, a fronteira, né, entre poder público e sociedade civil. Então, é como se ele fosse essa ponte, né? Ele é representado pelos dois. Então, é um espaço, né, aberto tanto para a voz do poder executivo quanto da sociedade civil. Eu acho que uma gestão pública, né, ela é feita exatamente desse encontro, dessa harmonia, desse entrosamento. E sobre o Plano Municipal de Cultura, né, que eu citei o exemplo da Semana Nenete do Festival Cacilda Becker, e o senhor secretário William, né, comentou que, na opinião dele, o festival também deveria fazer parte do orçamento, né, e não para ser custeado pelo Fundo Municipal de Cultura, mas aí vai muito num campo subjetivo, né, do entendimento do poder público, de como deve ser gerido isso. E o poder público, ele está em constante mudança, né? Feitas as eleições, o que está hoje o cenário, né, pode ganhar uma nova configuração em prazo, sei lá, do mandato, ou às vezes o mandato também pode ser interrompido, enfim, é uma coisa muito incerta, né? E o conselho, ele já traz essa permanência, né? Então, da gente ter esse olhar, né, que o senhor secretário também colocou, da gente ver o porquê que não foi feito nesse plano, que ele ficou estacionado. Claro que eu não gosto de generalizar, porque a gente vê algumas ações acontecendo, né? Não dá para falar que ele não foi feito nada, né? Uma coisa ou outra, a gente também tem que reconhecer, tem que elogiar, né? Não ficar apenas na crítica. Mas, a meu ver, é exatamente pela falta do conselho atuar nesse sentido, né? As coisas, eu percebo, isso eu estou falando, né? Atravessou várias administrações, era Cristina do Lécio, era Ademir Lindo, e não ouvia esse espaço, né? Só existia, tipo assim, a gente tem a demanda do Festival Cacilda Becker, como podemos fazer? Tem que usar o dinheiro do fundo, né? Porque o entendimento, né, de quem era o poder público, não sei quem que fazia esse orçamento, se era só o secretário de Cultura, ou se fazia junto com o Poder Executivo da parte de finanças, né? Até porque isso não era informado para o Conselho, né? Então, assim, se é para mapear o porquê de não ser feito, eu acho que é exatamente isso, a falta dessa integração com o Conselho. Por isso que eu acho importante, sim, o Conselho apreciar, né, e aprovar todo o orçamento público. É isso. Temos uma mensagem no chat de Igor. Não, Samantha. Tudo que estava ao alcance do conselho foi feito. O que dependia do poder público frequentemente era levado como falta de prioridade e era Ixi, me perdi, peraí. O que dependia do poder público frequentemente era levado como falta de prioridade
e era atravessado por outras demandas. Faço minhas as palavras do William, enxergar daqui para frente, ao invés de ficar focando em erros anteriores. Deixa Gente, eu completar, gente, eu acho muito importante, sabe, a gente focar em erros anteriores, que é aquilo lá, né, uma nação sem história está sujeita a repetir os mesmos erros, então a gente tem sim que ter um olhar, não no sentido da crítica, né, mas da experiência para não repetir os erros. gente, deixa eu só... eu tenho, na verdade, que me ausentar, eu tenho que dar a janta para minha mãe, como eu não tinha combinado com a minha esposa, ela não está aqui, e eu vou ter que dar janta para minha mãe. Eu quero falar que eu concordo aí com o Rafael, eu concordo também com a Samantha, eu acho assim, gente, vamos sentar, vamos ver o que está faltando para a gente dar uma alavancada nesse plano diretor de cultura do município, o que a gente pode fazer a pequeno prazo, o que a gente pode ir adiantando, vamos focar nisso. É aquilo que eu falei e depois o Rafael falou. Ficar dependendo da administração pública é algo muito passageiro, como ele disse. A gente precisa construir coisas que sejam permanentes. Tudo aquilo que dá certo, os lugares que eu vi que a cultura, que o turismo, que o esporte deram certo, foram aquilo que foi construído de forma permanente. Isso fica em geração para geração e acaba sendo muito bem aproveitado no futuro. Eu quero dizer aqui, reafirmar mais uma vez que eu estou à disposição. Poxa, vamos sentar, como aquele dia eu falei de fazer lá a escola minha vontade de trazer, fazer e montar uma escola de teatro, acho importantíssimo isso. Eu acho que falta cultura para essa geração, acho que a gente precisa dar uma injeção de cultura boa, uma injeção de cultura positiva, de coisas que realmente tragam esperança, tragam uma visão positiva da vida, né? Então, do mesmo jeito que eu falei aquele dia no grupo lá, vamos fazer junto, vamos ver quanto que ficaria esses orçamentos, para a gente ver se a gente tem condição de fazer isso ou não. Eu acho que vai ser todas as ações, gente. Eu sou um cara que gosto muito de conversar, gosto muito de estar envolvendo pessoas. Eu, de longe, sou boçal e soberano, quem me conhece sabe disso. E eu quero, é lógico, eu quero, como eu tenho que assinar, né, e acabo depois tendo que responder por todas as ações que a secretaria faz, eu quero saber. Mas a gente com certeza vai conseguir fazer muita coisa junto. Pessoal, obrigado, Deus abençoe a todos vocês, uma boa noite. Perfeito, secretário. Só para salientar, a gente está devendo, inclusive, um momento de a gente sentar novamente, a gente conseguiu fazer uma reunião com o prefeito também, a gente transitou nesse assunto do plano de cultura, ele pediu para a gente verificar, né, com essa união entre secretaria e o próprio conselho, as prioridades, né, assim, o que é prioridade, principalmente nessa fase de pandemia, né, que a gente tem que olhar para esse plano e ver o que é possível, né, dentro, cumprir realmente, né, essas etapas e orçamentos e verificações e aprovações, enfim, mas acho que a gente está exercitando, né? O primeiro passo também é verificar essa lei, que a gente precisa analisar ela, e também ter esse momento com você, assim que puder, que for possível também, para a gente dar esse retorno, né, que a gente conseguiu, essa fala, e é importante ter essa devolutiva, né? Mir, hoje, infelizmente, faleceram 5 pessoas em Pirassununga devido ao Covid. Temos 29 pessoas internadas e mais 18 fora. Fora a UTI, que a nossa está superlotada, e temos, acho que 11 ou 12 pessoas fora. Vamos esperar passar esses 15 dias, vamos nos proteger. A gente está fazendo, a Secretaria de Cultura está fazendo todo um trabalho de né, ou home office, né? Para que a gente possa estar protegendo os funcionários, protegendo o pessoal que trabalha lá. E quando voltar dia 30, vamos voltar com força total, vamos juntar, vamos colocar nossas ideias na mesa, vamos passar uma manhã lá debatendo, trazendo aquilo que é bacana e vamos sair dali com bastante coisa legal. Tá bom? Perfeito. Estou à disposição. Obrigada. Só mais um complemento aqui do Igor no chat. Por isso eu aprecio muito a presença do William e também de todos do Poder Público nas reuniões. William, também sugeriram dar uma estudada mais aprofundada no Plano Municipal de Cultura, pois muitas ações, inclusive a Escola de Teatro, estão lá, entre outras.
Galerinha linda do meu coração, são 20 horas e 33 minutos, ou seja, passamos aí quase 1h30 e estamos aqui debatendo este inciso. O William respondeu aqui, maravilha, no chat. Bora continuar? Então, permanecemos com esse inciso dessa maneira. Não, eu tenho uma sugestão de alteração, Então, diga. que foi aquela que eu falei baseada na fala da Daisy. Por exemplo, em vez de apreciação, né, aprovação ou não das diretrizes, né? Aprovação ou reprovação das Mas diretrizes. para aprovar, você não tem que ter direito a apreciar? Mas é aquela questão daqueles verbos, que assim, apreciar pra mim é você ficar lá, né? Ai, que bonito, você entendeu? Tipo, qual que é o fato concreto? Você vai aprovar ou reprovar, né? Eu acho que é isso. Enfim, é minha sugestão, gente. Também, se for voto vencido, tá bom. Mais alguém? Quem mais? Bom, se não dá para aprovar sem apreciar, então aprecia a parada e tá tudo certo. Deixa assim, então, retira a sugestão, vamos pro próximo. Ficamos assim, então, gente. Apreciar e aprovar as diretrizes orçamentárias, Plano Plurianual PPA, Lei de Diretrizes Orçamentárias LDO e Lei Orçamentária Anual LOA, pertinentes ao órgão público gestor das políticas culturais. Ok? Ok. Samantiques, para de comer leota, amiga. Igor, assuma. Quando é ela que está comendo, pode. Então... Peraí, vamos lá então. Então, estamos aqui. Qual que é o É o item? 10. É o 10. Contribuir para a definição das diretrizes do Programa Municipal de Estímulo à Cultura, PROMEC, especialmente no que tange a formação de recursos humanos para a gestão de políticas culturais. Sem alteração. 11. Acompanhar a execução do Acordo de Cooperação Federativa assinada pelo município de Pirassununga para sua integração ao Sistema Nacional de Cultura, SNC. Sem alteração. 12. Promover cooperação com os demais conselhos municipais, bem como os conselhos estaduais e nacional. Sem alteração. 13. Promover cooperação com os movimentos sociais, organizações não governamentais e o setor empresarial. Sem alteração. Aí, gente, já tem isso, não precisa ter cadeira. Né? 14. Incentivar a participação democrática na gestão das políticas e dos investimentos públicos na área cultural. Sem alteração. Aí vai... Não vai ter alteração no incentivar? Investir na participação democrática, é isso? A gente não está mudando assim? A Deise adora a palavra incentivar. Não, ela gosta de tirar o incentivar, porque incentivar é ficar lá. Então. Por isso que eu falei, ela adora. Tudo que é incentivo, ela tira. O que ficou? Investir? É, sugestão é a minha sugestão, mas não sei se cabe, né? É que nem eu falei que o negócio... Pode falar, Deise. Só para explicar aqui, é que são termos vagos, né? Incentivar, fomentar, uma coisa assim que não diz exatamente quem tem que fazer o quê. Então, quando você investir financeiramente. Quando você começa a incentivar, pode ser, vai lá, te ajudo, né? Poderia ser promover também, né? Ou vai ficar muito repetitivo? Promover a participação é bom, hein? Qual que é o artigo inteiro? Lê, por favor. Eu vou ler o original, tá bom? Incentivar a participação democrática na gestão das políticas e dos investimentos públicos na área cultural. Não. É bem o que nós falamos, né, com o secretário. Não, mas aí não é investir, não. Peraí, é investimento público ou privado? Estava escrito incentivar, né? Incentivar. Eu acho que promover a participação cabe mais, talvez. Ou garantir. Ou garantir. Garantir, boa. Garantir, boa.
Ok. Tem um dicionário verbal de comprometimento. Tem lá o dicionário. Exatamente. Quais os verbos que fazem alguém se comprometer? Esses. Quais são os verbos que fazem a pessoa parecer legal, cool, mas não se comprometem? Esses. Exatamente. Próximo, Igor. 15. Delegar às diferentes instâncias componentes do Conselho Municipal de Política Cultural a deliberação e acompanhamento de matérias. Sem alteração. Aprovar o regimento interno da Conferência Municipal de Cultura. Sem alteração. Estabelecer o regimento interno do Conselho Municipal de Política Cultural. Espera aí que eu subi para ver o negócio aqui. Ao 12. Não, 12 não, 17. Nossa, perdi o trem. 17, a gente está no artigo 41. É o X, o V e os 2 pauzinhos. Pessoal de humanas. Lê de novo, por favor. Estabelecer o regimento interno do Conselho Municipal de Política Cultural. Ok, sem alteração. Artigo 42. Compete aos fóruns setoriais de caráter permanente a formulação e o acompanhamento de políticas culturais específicas para os respectivos segmentos culturais e territórios. Teve alteração. Vamos lá. Sugestão de alteração. Artigo 42. Compete aos fóruns setoriais a formulação e o acompanhamento contínuos de políticas culturais específicas para os respectivos segmentos culturais e territórios. Deise levantou a mãozinha. Fala, Miguel. Gente, aí eu acho que é assim, ó, passou percebido quando eu li essa lei. Na verdade, eles vão elaborar, eles vão auxiliar também com todo o conselho na elaboração. Né? Porque quem elabora a política pública é o poder público, mas cabe aos setoriais e aos conselhos auxiliar trazendo as demandas, dizendo, olha, nossa demanda esse ano principal, ou nos próximos anos, é essa aqui, tá? Então, eu acho que auxiliar aí é um termo que cabe melhor, porque senão você tira o poder público, você exime do poder público essa responsabilidade. Então, seria, compete aos fóruns setoriais auxiliar a formulação, é isso? Isso eu penso que sim. Nossa. Faz sentido. Na formulação e no acompanhamento contínuo de políticas culturais, não é isso? Ô, Igor, tá piscando aqui na minha tela um quadrado escrito assim, mova essa janela para longe do aplicativo compartilhado. Que É porque bom. você tá com várias coisas. Ó, que tá gravado, hein? É que você tá com várias janelinhas, uma perto da outra, entendeu? Acontece, tá tudo bem. São limitações técnicas, gente, faz parte. Mas não aparece para vocês, né? Aparece. Ai, que chato. Mas tá dando para ver. Tá dando pra ler, tá tudo bem. É só rolar, continua rolando, tá tudo bem. Bom, 42 então ficou dessa forma? Ok. Compete aos fóruns setoriais auxiliar na formulação e no acompanhamento contínuo de políticas culturais específicas para os respectivos segmentos culturais e territórios. Sim. Okay. Fica Deise essa mandou um vírgula joinha. mesmo? Fica essa vírgula após fóruns setoriais? Aonde? Ah. Não. Okay. 43. 43. O Conselho Municipal de Política Cultural deve se articular com as demais instâncias colegiadas do Sistema Municipal de Cultura para assegurar a integração, funcionalidade e racionalidade do sistema e a coerência das políticas públicas de cultura implementadas no âmbito do Sistema Municipal de Cultura. Teve só uma alteração aqui na palavra. O Conselho Municipal de Política Cultural deve se articular com outros agentes culturais para assegurar a integração e o resto continua. Beleza. Ao invés de estar escrito as demais instâncias. Ah, entendi. Eu gostei mais dos agentes culturais aqui. Bom, se alguém tiver alguma... Com outros agentes culturais, pode ser qualquer pessoa, qualquer instância, qualquer... Sim, qualquer agente cultural.
Sem manifestação, seguimos. Vamos lá. Da Conferência Municipal de Cultura, artigo 44. A Conferência Municipal de Cultura constitui-se numa instância de participação social, em que ocorre articulação entre o governo municipal e a sociedade civil por meio de organizações culturais e segmentos sociais para analisar a conjuntura da área cultural no município e propor diretrizes para a formulação de políticas públicas de cultura que comporão o Plano Municipal de Cultura. Houve alteração. Diga. Sugestão de alteração. Artigo 44. A Conferência Municipal de Cultura constitui-se numa instância de participação social em que ocorre articulação entre o governo municipal e a sociedade civil por meio de organizações culturais e segmentos sociais para analisar a conjuntura da área cultural no município e propor nossa, que foi estranho. E propor e aprovar diretrizes para a formulação de políticas públicas de cultura que irão compor o Plano Municipal de Cultura, PMC. Então, na verdade, a alteração aqui é nas duas últimas linhas, que ao invés de só propor diretrizes, também é propor e aprovar. Isso. E daí ali embaixo tirou aquela palavra horrorosa que é comporão e, né, pelo amor da deusa, e colocou irão. Colocou irão compor. Para mim tá ok. Fechou, né? Ok, próximo. Parágrafo 1º. É de responsabilidade da Conferência Municipal de Cultura analisar, aprovar moções, proposições e avaliar a execução das metas concernentes ao Plano Municipal de Cultura e as respectivas revisões ou adequações. Sem alteração. Parágrafo 2º. Gente, Oi. Oi. só o parágrafo primeiro, não, primeiro CMC já não é a sigla do conselho? Ou eu que tô louco? Porque tá Não. usando a sigla também para conferência, é isso mesmo? Não, o nosso Isso. é Conselho Municipal de Política Cultural. Ah, tá. É Eu que tô então CMPC. viajando. Ok. Então, podemos seguir? Podemos. Segundo, cabe à Secretaria Municipal de Cultura e Turismo convocar e coordenar a Conferência Municipal de Cultura, que reunirá ordinariamente a cada 2 anos ou extraordinariamente a qualquer tempo, a critério do Conselho Municipal de Política Cultural, a critério do Conselho Municipal de Política Cultural, ponto. A data de realização da Conferência Municipal de Cultura deverá estar de acordo com o calendário de convocação da Conferência Estadual e Nacional de Cultura. Ok, sem alteração. Isso aí tinha que ser feito de quanto em quanto tempo? De 2 em 2 anos? De 2 Sim. em 2 anos. A Riégua foi feita uma vez só, se eu não estou Eu enganada. um pouquinho E atrasado. extraordinário. Essa conferência, né, quando faz a eleição do conselho ou é outra coisa? Não, Não, quando É teve, outra coisa. é quando teve aquela conferência, ainda era na época do Kleber, que a gente ficou todo mundo de crachazinho. Dividido em grupos de trabalho. Mas essa aí foi a eleição também, não foi? Não lembro se culminou na eleição, não lembro mesmo. Bom, É vamos que, lá? na verdade, a conferência ela vai exercitar assim, a fiscalização de plano, as ações da cultura, novas metas, porque vai mudando, né? Assim, as perspectivas nacionais, estaduais, tem que acompanhar, né? Tanto que ela tem que ser correlacionada, ela tem que acontecer na Esse é o mesma época. exercício, né? Beleza, próximo. Parágrafo 3º. A Conferência Municipal de Cultura poderá ser precedida de conferências setoriais e territoriais. Sem alteração. Parágrafo 4º. Havendo conferências setoriais, a representação da sociedade civil na Conferência Municipal de Cultura será, no mínimo, de 2/3 dos delegados, sendo os mesmos eleitos nas respectivas conferências. Sem alteração. Artigo 45. Constituem-se em instrumentos de gestão do Sistema Municipal de Cultura. 1. Plano Municipal de Cultura. 2. Sistema Municipal de Financiamento à Cultura. 3.
Sistema Municipal de Informações e Indicadores Culturais. Quarto, Programa Municipal de Estímulo à Cultura. Ok. Eu tenho uma pergunta. Não alterou, né? Eu tenho uma pergunta. Esse Sistema Municipal de Informações e Indicadores Culturais, por acaso não é o nome bonito e grande daquele negócio que você fez que a gente vai mandar depois para os artistas preencherem? Isso faz parte também. Entendi. Bom, parágrafo único. Os instrumentos de gestão do Sistema Municipal de Cultura se caracterizam como ferramentas de planejamento, inclusive técnico e financeiro, e de qualificação dos recursos humanos. Ok. Do Plano Municipal de Cultura. O Plano Municipal de Cultura tem duração decenal e é um instrumento de planejamento estratégico que organiza, regula e norteia a execução da política municipal de cultura na perspectiva do Sistema Municipal de Cultura. Sem alteração. 47. A elaboração do Plano Municipal de Cultura e dos planos setoriais de âmbito municipal é de responsabilidade da Secretaria Municipal de Cultura e Turismo, que, a partir das diretrizes propostas pela Conferência Municipal de Cultura, desenvolve projeto de lei a ser submetido ao Conselho Municipal de Política Cultural e, posteriormente, encaminhado à Câmara de Vereadores. Sem alteração. Parágrafo único. Os planos devem conter diagnóstico do desenvolvimento da cultura, diretrizes e prioridades, objetivos gerais e específicos, estratégias, metas e ações, prazos de execução, resultados e impactos esperados, recursos materiais, humanos e financeiros disponíveis e necessários, mecanismos e fontes de financiamento, indicadores de monitoramento e avaliação. Sem alteração. Posso fazer uma pergunta? Pode. Então, aí se puder subir um pouquinho, por favor, aí, no parágrafo único do plano, eu sinto um pouco de falta enfim, nas demandas ali apresentadas, né, no que deve ser realizado, eu sinto falta de ter uma indicação mais clara de quem é a atribuição ou enfim, a incumbência de executar aquela meta. Então, isso fica muito vago quando isso é uma atribuição mista entre conselho e secretaria, quando isso é uma meta só de um setorial, ou, enfim, se isso for uma responsabilidade no setorial. Então, eu entendo que isso é um indicador de monitoramento e avaliação, mas acho que isso é muito genérico. E como o plano atual que nós temos, na minha perspectiva, não contempla não atribui a responsabilidade de execução de cada uma das metas, eu acho que seria interessante a gente incluir isso com mais objetividade, né? Mais claro dentro desse texto, para que isso fique definido dentro do plano quando ele for, enfim, não feito um novo plano, né? Para uma próxima ocasião. Deise levantou a mão. Vamos lá, com relação à responsabilidade nas ações, nas metas dos planos municipais. Nós tínhamos esse problema, na verdade, com todos os planos. No Plano Municipal da Criança e Adolescente, a gente tem uma consultoria da Fundação Abrinq, e eles encontraram, assim, vamos colocar uma solução para isso. Nos nossos planos, inclusive, foi o primeiro que a gente fez nesse sentido, a gente coloca lá uma coluna responsável, e quem é o responsável pela execução da meta ou da ação, ou seja, de quem você vai cobrar caso aquilo não aconteça. E numa outra coluna, envolvidos. Tá? Então, por exemplo, responsável, Secretaria Municipal de Cultura, envolvidos, Conselho Municipal, setorial, tal. Tá? Aí cabe à Secretaria cobrar desses envolvidos e a população cobrar da Secretaria. Ou não, por exemplo, responsável pela conferência, Conselho Municipal de Política Cultural. Tá? Então, nós temos essas duas colunas. Acho que a gente pode fazer isso numa revisão ou num futuro plano municipal e constar isso na legislação agora como um item necessário também, responsável e envolvido. Acho que seria legal a gente pôr isso aqui antes do prazo, né? Pode ser. Responsável e envolvidos.
Ou Põe o responsáveis. Isso. Não. Tem que ter um responsável só, porque se você tiver dois, um joga para o outro. É um órgão, tá? E todos os... Pode ser a Perfeito. secretaria responsável e com envolvimento do conselho. ou de outras secretarias até, ou do Poder Judiciário, enfim. Aí é quem tiver que atuar na relação. Mas você tem que ter um responsável só, que é para você saber de quem cobrar caso aquilo não ocorra. É que não concorda, né? Aqui, ó. Exemplo, gente, a gente chegou a uma conclusão quando a gente estava elaborando o PMIA, junto com a Brinc, que PMIA é Plano Municipal para a Infância e Adolescência, tá? Uhum. Que, por exemplo, ele não pode ser responsável por uma política pública. Ele não tem como executar e você não tem como cobrar do Conselho. Quem é responsável pela execução de política pública? Poder Executivo. Então, né? Quem é responsável, por exemplo, por trazer as demandas, no caso do Conselho? O setorial. Então, isso tem que ser muito bem pensado na hora de o plano municipal. Ok. Samantkis, consegue continuar lendo para a gente? Acho que a Samanta foi fazer o Tcheranã, Não né? consigo, não, eu não consigo porque eu estou pelo celular. Daí a bicha é cegueta, não dá para enxergar. Alguém Tá, pode abrir, gente, no computador por aí? Se não, eu abro aqui. Se vocês quiserem, eu posso ler. Pode, por favor, ajuda a gente. Se o meu tom de voz e meu ritmo atrapalhar, vocês me avisam. Tá tranquilo, vamos lá. Estamos no artigo 48, certo? Certo. Então, vamos lá. Do Sistema Municipal de Financiamento à Cultura, SMFS. C. Artigo 48. O Sistema Municipal de Financiamento à Cultura, SMFC, é constituído pelo conjunto de mecanismos de financiamento público da cultura, no âmbito do município de Pirassununga, que devem ser diversificados e articulados. Sem alteração. Parágrafo único. São mecanismos de financiamento público da cultura no âmbito do município de Pirassununga. 1. O orçamento público do município, estabelecido na Lei Orçamentária Anual, LOA. 2. Fundo Municipal de Cultura, definido nesta lei. 3. Outros que venham a ser criados. Sem alteração. Gente, deixa eu falar uma coisa. Já que está citando o LOA, não teria que citar os outros dois também? Cadê nossos universitários, Paulo e Deise? Perdi. Lê de novo para mim, fazendo um favor. Vamos lá. Vou ler desde o parágrafo único, tá? Concordo Ok. com o Rafa. Não entendi? Eu também concordo com o Rafa. Eu acho pertinente que aparecessem todos. Beleza. Vou ler. Parágrafo único. São mecanismos de financiamento público da cultura no âmbito do município de Pirassununga. 1. Orçamento público do município, estabelecido na Lei Orçamentária Anual, LOA. 2. Fundo Municipal de Cultura, nesta lei. 3. Outros que venham a ser criados. Entendi. Não, gente, na verdade é assim, ó. O PPA, ele é um plano plurianual para 4 anos. Esse plano plurianual, você vai fazer a Lei de Diretrizes Orçamentárias e a LOA, que é a Lei Orçamentária Anual, tá? Então, na verdade, o PPA, ele é um planejamento, a Lei de Diretrizes é um planejamento, mas aí a LOA, ela vem para colocar claramente quanto vai ser aplicado em cada setor, em cada área, em cada prefeitura. Então, eu acho que não tem necessidade das outras duas, não, tá? As outras duas são ativamente... Porque se está no LOA, já vai constar no PPA, é isso, tem uma ligação um com o outro. Em tese, teria que ter isso, tá? Só pode ou aquilo que consta na lei de diretrizes e no plano plurianual, em tese, tá? Mas isso é
do conselho, mas ele fica, olha, isso aqui está no PPA, está na lei de diretrizes e está na LOA, tá, então tá bom, então pode fazer. E se não tiver, não, então a gente tem que mandar, a gente não, tá? A secretaria tem que mandar para a Câmara Municipal um termo aditivo da lei orçamentária, tem um trâmite aí, mas dá para fazer também algumas coisas que não tenham sido previstas em início. Mas é só a LOA mesmo. Alguém lê aí o que o Paulo escreveu. Pera lá. Paulo, mas não é bacana atrelar tudo para amarrar esse planejamento? Tipo, desenhar? Eu particularmente não vejo necessidade, porque se o conselho vai ter que aprovar desde o PPA, ali ele já está desenhando, ou ele aprova ou não. Se você aprovou o PPA, você está de acordo com o que está ali. Aí depois do PPA veio a lei de diretrizes orçamentárias. Se você aprovou, é porque você está de acordo. Então, quando chegar na LOA, você já aprovou o restante. Entendeu? Uhum. Mas Perfeito. é legal também trazer esse gancho, como ele já foi citado anteriormente, né? Tipo, retomá-lo aí, né? Mas enfim. Não pode fazer que nem edital, citar o artigo onde isso está escrito? Acho bem legal isso, Samantha. Bem legal. Então, vamos lá. Peraí, que eu preciso lembrar onde é que eu estava. É que eu tenho Ele uma tem que- sensação de todo artigo que termina com a palavra outros, independente do contexto, dependendo da forma de apreciação jurídica, pode ser tanto para o bem ou como para o mal. Então, eu tenho um certo trauma desses outros em determinados artigos. Joyce, tem que estar a partir do 41, porque a gente tratou na reunião de hoje, então não vai estar antes. É bem na 41 mesmo. Agora eu perdi onde a gente está aqui. Aqui. Do fundo. Thomas, que número nós estamos, bem? Agora nós vamos começar a ler o artigo 49, mas Nossa, essa eu passei, discussão é peraí. do 48. Então tá, então calma aí. 48. Orçamento público de acordo com o artigo 41. O que é isso aqui? Item? Item. Acho que é inciso, não é? Ou é inciso? E eu acho que o inciso vem antes do artigo, não é isso ou não? Não sei. Cadê a Deise? O artigo 41. Aqui, gente. Amiga, é inciso depois do artigo? Isso é depois do artigo. Eu estou no celular só, tá, gente? Então, inciso é depois do artigo? É artigo, aí no artigo você pode ter inciso 1, inciso 2, inciso 3, que é com aquele numeral. Não, mas para citar, ó, tipo, estabelecido na lei orçamentária de acordo com o inciso 9 do artigo 41. Não. Pode ser, mas pode ser o contrário também. Artigo tal, inciso tal. Gente, como a gente está estendendo, já estou vendo para aqui na reunião, eu proponho a gente voltar num outro momento, porque já estendeu bem, né? Nossa, nós empacamos hoje, hein, gente? São 2 horas. Nós empacamos. Foram muitas discussões boas. Eu não me oponho de voltar depois, mas eu vou falar que é desestimulante, porque não que a gente não tenha que gastar tempo em todas as coisas onde a gente gastou, mas, enfim, né? Não sei o que eu vou opinar. Esse voltar depois em outro dia? No outro dia e com o tempo suficiente para fazer convocação, não é isso? Nossa, gente.